Desde a primeira vez que seu nome foi mencionado, as pessoas acreditaram que Robin Hood era real, um fora da lei que desafiava os poderosos e lutava pelos pobres. Mas quem foi Robin Hood de verdade? Um mestre arqueiro de carne e osso ou uma lenda tecida por séculos de histórias? Ao longo dos anos, inúmeras teorias tentaram desvendar sua verdadeira identidade, mas ninguém jamais encontrou provas do homem por trás do mito. O que temos são 5 das mais antigas baladas sobreviventes que nos contam tudo o que sabemos sobre o fora da lei mais famoso da Inglaterra: Robin Hood e o Monge, Robin Hood e o Oleiro, Robin Hood e Guy de Gisborne, a morte de Robin Hood e a gesta de Robin Hood. Neste vídeo, vamos explorar as fontes antigas para descobrir como a lenda começou, o que elas dizem sobre a vida de Robin, seus companheiros leais e sua luta contra a injustiça. E vamos fazer a pergunta que tem fascinado historiadores por séculos: Robin Hood foi uma pessoa real ou apenas o herói perfeito para uma época que precisava de um? Vamos viajar até o coração da floresta de Sherwood e descobrir a verdade por trás da lenda de Robin Hood. Nossa jornada começa com a mais antiga balada sobrevivente de Robin Hood, encontrada em um manuscrito escrito por volta do ano de 1450. Esse conto antigo, Robin Hood e o Monge, oferece um dos primeiros vislumbres do mundo do fora da lei. Ela começa nas profundezas de Greenwood, onde Robin e João Pequeno vivem suas vidas livres entre as árvores. Após uma briga, seguem caminhos diferentes. Robin segue em direção à igreja de Santa Maria em Nottingham, enquanto João Pequeno retorna à floresta de Sherwood. Na igreja silenciosa, Robin é reconhecido por um monge que não perde tempo e corre para Nottingham para alertar o xerife. Logo, Robin é capturado e feito prisioneiro. Quando a notícia da captura de seu mestre chega a Sherwood, João Pequeno e Mutt, o filho do moleiro, entram em ação. Eles interceptam o monge, que está a caminho de Londres para entregar a notícia da prisão de Robin ao rei. João mata o monge, Mutt mata o pajem dele e juntos assumem a perigosa tarefa de entregar a mensagem eles mesmos. Sem saber quem eles realmente são, o rei os recompensa pelo serviço, nomeando-os como homens da coroa, e os envia de volta a Nottingham com uma carta real, ordenando ao xerife que envie Robin até ele. De volta a Nottingham, o xerife recebe os foras da lei disfarçados para jantar com ele. Após a refeição, enquanto ele dorme, eles aproveitam o momento, libertam Robin e fogem para a floresta mais uma vez. Quando o xerife percebe que foi enganado, ele teme a ira do rei, mas, em uma reviravolta surpreendente, o rei se diverte com a astúcia do fora da lei. Em vez de punição, ele perdoa tanto Robin quanto o xerife, um final raro de misericórdia em uma história de inteligência, lealdade e rebelião. A primeira balada define o tom para tudo o que viria depois, retratando Robin Hood não apenas como um fora da lei, mas como um herói cuja coragem e astúcia desafiaram até mesmo reis. A gesta de Robin Hood provavelmente foi composta em meados do século XV, com um consenso acadêmico situando sua criação entre os anos de 1470 e 1500. Contada em 8 partes, a gesta mistura ação, fé e moralidade em uma única história. Aqui, Robin Hood não é apenas um fora da lei da floresta, mas um nobre fora da lei, ferozmente leal aos pobres, firme em sua devoção à Virgem Maria e inabalável em seu senso de justiça. A história começa com Robin e seus alegres companheiros em Sherwood, oferecendo hospitalidade aos viajantes, mas não sem antes testar sua honestidade. Quando um pobre cavaleiro cruza seu caminho, Robin descobre que ele caiu na pobreza após empenhar suas terras para pagar uma dívida. Comovido pela compaixão, Robin lhe empresta dinheiro para recuperar suas terras, mostrando que sua vida fora da lei é motivada pela justiça, não pela ganância. A história, então, acompanha Robin por uma série de encontros com oficiais corruptos, abades orgulhosos e o sempre persistente xerife de Nottingham, cada encontro revelando sua inteligência, coragem e rebeldia.
Sua lealdade aos seus companheiros, João Pequeno, Will Scarlet e Much, o filho do moleiro, brilha do começo ao fim, unindo-os não pelo crime, mas pela amizade e pela honra. Em um dos episódios mais memoráveis da história, o próprio rei, curioso sobre o famoso Fora da Lei, disfarça sua identidade e visita Sherwood. Quando Robin descobre quem realmente é seu convidado, ele se humilha diante dele, pois, embora viva fora da lei, permanece leal ao rei legítimo. O conto termina com reconciliação e tragédia entrelaçadas. Robin serve ao rei fielmente por um tempo, mas o chamado da floresta de Sherwood é forte demais para resistir. Ele retorna mais uma vez para Sherwood, para a liberdade da floresta, até que finalmente sua história chega ao seu silencioso fim. Embora séculos tenham se passado, o conto permanece no coração da tradição de Robin Hood, uma canção de liberdade ecoando através do tempo. Robin Hood e Guy of Gisborne é uma das mais dramáticas e marcantes das primeiras baladas. Uma versão desse conto provavelmente existia antes do ano de 1475. Essa balada revela um lado mais sombrio da lenda de Robin Hood, cheio de traição, coragem e vingança. A história começa com um sonho. Robin imagina-se sendo capturado por 2 homens armados e, quando acorda, a imagem o perturba profundamente. Determinado a enfrentar o destino que o espera, ele parte para a floresta com João Pequeno ao seu lado, esperando encontrar os homens de sua visão. Logo, eles encontram uma figura misteriosa, um Yeoman vestido com pele de cavalo, encostado silenciosamente em uma árvore. Há algo ameaçador no estranho. João Pequeno se oferece para se aproximar dele primeiro, mas Robin recusa, insistindo que ele mesmo irá. O desentendimento fica acalorado e os 2 companheiros se separam com raiva, uma decisão que logo se mostra custosa. João Pequeno retorna para Barnesdale, apenas para encontrar o caos. Os homens do xerife atacaram. 2 dos companheiros de Robin estão mortos, e Will Scarlet está sendo perseguido pela floresta. João mira para defendê-lo, mas seu arco de repente se parte. Em instantes ele é dominado, capturado e amarrado a uma árvore, aguardando a execução. É aqui que a história da balada se aprofunda, enquanto Robin enfrenta um caçador implacável e luta não apenas por sua própria vida, mas também pela vida de seus amigos. Enquanto João Pequeno está amarrado e indefeso, Robin continua mais fundo na floresta sem saber do destino de seu amigo. Logo ele se depara com o estranho Yeoman vestido com um couro de cavalo que havia visto de longe. Esse homem é Guy de Gisborne, um mercenário contratado pelo xerife de Nottingham para caçar Robin. Os 2 trocam palavras, cada um fingindo civilidade enquanto avalia a força do outro. Mas quando Robin percebe quem o homem realmente é, a polidez desaparece e a floresta explode em violência. Aço bate em aço enquanto eles lutam ferozmente entre as árvores. Guy se mostra um oponente brutal, mas a habilidade e a velocidade de Robin prevalecem. No final, Guy cai morto pelo Fora da Lei que ele jurou capturar. Robin tira as roupas de couro de cavalo de seu inimigo caído e se disfarça com elas, pegando a trompa e as armas de Guy. Agora, disfarçado como o próprio homem que queria sua morte, ele parte para resgatar João Pequeno. Ao chegar ao local, Robin interpreta seu papel perfeitamente. O xerife, enganado pelo disfarce, acredita que Guy teve sucesso e o parabeniza pela vitória. Quando o xerife ordena que Guy mate João Pequeno como prova, Robin avança fingindo obedecer, mas em um movimento rápido corta as amarras de João. Juntos, eles voltam suas armas contra os homens do xerife, fazendo-os fugir em pânico antes de desaparecerem mais uma vez no abrigo de Sherwood. A balada termina não em triunfo, mas em um silêncio sombrio. Uma história de lealdade, engano e derramamento de sangue que revela o lado mais sombrio da lenda de Robin Hood. A balada Robin Hood e o Oleiro, preservada em um manuscrito escrito por volta do ano de 1503,
acrescenta um toque animado de humor à lenda do Fora da Lei. É uma das histórias mais brincalhonas, cheia de sagacidade, disfarces e uma reviravolta inteligente do destino. A história começa perto de Wendbreg, atualmente conhecida como Wendbridge, em Yorkshire, onde Robin Hood e João Pequeno encontram um orgulhoso oleiro passando por seu território. Quando o oleiro se recusa a pagar o pequeno pedágio, os ânimos se exaltam. João Pequeno avança para desafiá-lo, mas após uma briga feroz, o oleiro mantém sua posição. O próprio Robin então entra na briga, mas logo Fora da Lei se vê derrubado e espancado. Em vez de raiva, Robin demonstra admiração pela força e pelo espírito do homem. Rindo da própria derrota, ele propõe uma brincadeira, que eles troquem de roupas e de lugar por um dia. O oleiro concorda, e logo Robin parte em direção a Nottingham disfarçado. Uma vez na cidade, o oleiro, ou Robin, começa a vender seus produtos, mas em vez de negociar por preços justos, ele os vende por quase nada para a surpresa de todos. Sua generosidade chama a atenção da esposa do xerife, que o convida para jantar em sua casa. Durante a refeição, Robin encanta seus anfitriões e em pouco tempo é convidado a participar de um torneio de arco e flecha com os homens do xerife. É claro que o Fora da Lei disfarçado vence com facilidade, surpreendendo a todos os presentes. Impressionado com sua habilidade, o xerife pergunta a esse misterioso oleiro se ele sabe onde Robin Hood pode ser encontrado. Com um sorriso astuto, Robin responde que pode levá-lo diretamente ao acampamento do Fora da Lei. O xerife segue ansiosamente apenas para se ver cercado pelos próprios homens que estava caçando. Percebendo que foi enganado, o xerife fica humilhado e é forçado a voltar para casa descalço pela floresta. Robin, sempre fiel à sua palavra, depois procura o verdadeiro oleiro e o recompensa generosamente pelos utensílios emprestados. Leve e astuto, Robin Hood e o oleiro retrata a imagem de um fora da lei, não apenas um lutador ou ladrão, mas um mestre da astúcia e do disfarce, um homem cujo riso e inteligência eram tão lendários quanto seu arco. A Morte de Robin Hood é uma balada inglesa do início da Era Moderna sobre Robin Hood. Ela data no máximo do século XVII e possivelmente tem origem ainda mais antiga. De todas as baladas antigas, a Morte de Robin Hood é talvez a mais perturbadora. Ao contrário das histórias animadas de astúcia e triunfo, esta narra os últimos dias de um fora da lei, um desfecho sombrio e trágico para a lenda do maior herói de Sherwood. Acredita-se que a balada tenha origens medievais e, embora sua linguagem seja rude e fragmentada, sua mensagem é clara. Nem mesmo o maior dos heróis pode escapar do tempo, da traição e do destino. Tudo começa com um Robin Hood envelhecido, já não mais o jovem impetuoso das histórias anteriores. Sentindo-se fraco e indisposto, ele procura a ajuda de sua prima, esperando que ela possa curá-lo através da sangria, uma prática comum da época. Confiando nela, ele cavalga de Greenwood até o tranquilo convento, sem saber que a morte o espera atrás de suas paredes de pedra. A prioresa o trai. Em vez de cuidar de seus ferimentos, ela o sangra demais, deixando-o trancado em seu quarto para morrer. Enquanto suas forças se esvaem, Robin percebe a verdade. Seus parentes se voltaram contra ele. Desesperado, ele toca sua trompa, um chamado fraco e vacilante através da floresta silenciosa. Em Sherwood, João Pequeno ouve a nota distante e corre para o lado de seu mestre, mas quando chega, já é tarde demais. Robin, pálido e enfraquecendo, pede um último favor: ser levado até a janela e receber seu arco. Com o último fio de força, ele puxa a corda e dispara uma última flecha. Ela voa pelo ar, caindo na terra macia além dos muros do priorado. Me enterre ali, ele diz, onde minha flecha cair. E assim, segundo a lenda, Robin Hood foi sepultado sob a floresta que tanto amava. Sua história não termina com vitória ou rebelião, mas com paz. Um homem da floresta retornou à terra de onde sua lenda nasceu.
Desde os primeiros contos, Robin Hood surge como um homem da floresta, astuto, ousado e extremamente leal aos seus companheiros. Ele é um herói que desafia a corrupção, protege os pobres e enfrenta os poderosos com uma rara combinação de habilidade, coragem e inteligência. Seu mundo é um delicado equilíbrio de humor, perigo e moralidade, onde cada flecha disparada carrega uma dose de justiça e cada disfarce esconde uma lição. Ainda assim, a pergunta persiste: Robin Hood foi um homem real? Historiadores buscaram registros, nomes e feitos, mas nenhuma evidência contemporânea confirma sua existência. O que sobrevive são as próprias baladas, 5 histórias notáveis preservadas em manuscritos e impressos, que remontam à metade do século XV. Observando o contexto histórico mais amplo no final do século XII, Robin Hood é tradicionalmente associado ao reinado do rei Ricardo Coração de Leão e do príncipe João. Embora não haja evidências de sua existência, essas histórias podem refletir a agitação política durante a ausência de Ricardo nas cruzadas e o aumento do banditismo na Inglaterra. No início do século XIII, foras da lei, caçadores ilegais e líderes rebeldes percorriam o interior do país. Nomes como Robert Hood e Robin de Redesdale aparecem em registros locais e podem ter inspirado aspectos da lenda. No final do século XIII, histórias de roubar dos ricos e dar aos pobres começaram a circular na tradição oral. Foras da lei, como Folk Fix, Warren e Eustácio, o monge, eram conhecidos por seus feitos rebeldes, enquanto xerifes impopulares e impostos opressivos forneciam terreno fértil para contos de rebeldia e heroísmo. No final das contas, se Robin Hood foi uma única figura histórica, importa menos do que os ideais que ele representa. Ele personifica o desejo atemporal por justiça, o triunfo astuto do oprimido e a crença duradoura de que coragem e moralidade podem prevalecer. Nas histórias, nas lendas e na imaginação, Robin Hood vive, um herói para todas as épocas, vagando para sempre pelo verde bosque da nossa memória coletiva. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Sykes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana com mais um episódio de History Profiles.